Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Estamos agora empenhados em mostrar que estamos vivendo num mundo de loucos. Se você não é louco, então você não vai se adaptar ao nosso mundo. Ou seja, quem era sadio, agora é considerado maluco. Quem é maluco, então está adaptado. Portanto, o nome do vídeo será o maior hospício a céu aberto. Não esqueçam, me honrem, me prestigiem vendo todo o vídeo. Não deem pulos. E entendam que o que está acontecendo pode ser uma guerra mundial atômica. Vamos ao texto? Vamos. Comecemos então. O maior hospício a céu aberto é o nome adequado da situação que vivemos, social, econômica e particularmente política. Governantes e governados se habituaram a algo inusitado. Situações esdrúxulas, quer dizer, estranhas, e anormais, passaram a ser tidas como normais, comuns. E quase todos as vivemos como autômatos, não todos. Eu não vivo. E a vida segue seu curso. Leiam e analisem o que foi dito. É ou não é verdade atual? Vamos até a Praça Maidan, na Ucrânia. A figura central é um político chamado Yanukovych, acusado de assassinar quem quer que protestasse contra a ocidentalização da Ucrânia. Ou seja, ele é acusado de ter dado fim a quem quer que protestasse contra a ocidentalização da Ucrânia. Ele queria a ocidentalização e então, quem não queria, então ele eliminava. Viktor Fedorovich Yanukovych, nascido em 9 de julho, é um ex-político ucraniano que serviu como o 4º presidente da Ucrânia de 2010 a 2014. Yanukovych foi destituído da presidência durante a Revolução de 2014, que se seguiu a meses de protesto contra ele. Desde então, ele vive exilado na Rússia, para onde Vladimir Putin o levou. Tudo foi planejado para eliminar o presidente ucraniano, minuciosamente. Porém, a polícia secreta ucraniana agiu com precisão cirúrgica. Era o mês de fevereiro, ano 2014. O Palácio Presidencial foi cercado bruscamente pelos agentes do governo legalmente eleito, que se preparava para fazer um pronunciamento público na Praça Maidan aos cidadãos ucranianos, dando assim conta do seu governo. Alertado pelo chefe da polícia secreta, que iria cair em uma armadilha muito bem montada, Yanukovych telefona para Vladimir Putin pedindo socorro. Imediatamente, um helicóptero pousou no teto do palácio, levando o líder ucraniano e sua família para Moscou, onde vive até hoje. O golpe foi frustrado e o governante foi salvo. O assassinato do príncipe da Áustria é semelhante, viu? Só que lá não tinha polícia secreta. O Império Austríaco tinha como seu protetorado a Bósnia, ou Sérvia, e o ingênuo príncipe Francisco Ferdinand desfilou em carro aberto pelas ruas da Bósnia, da Sérvia, sentado no banco traseiro com sua esposa. Porém, o domínio de um trama para eliminar o herdeiro do trono austríaco, semelhante aqui ao caso da Ucrânia, lá o plano deu certo. Não deu certo, aqui deu. Então, Francisco Ferdinand é envolvido em um plano para eliminá-lo. E ele, inocentemente, ingenuamente, desfila em carro aberto pelas ruas da Bósnia. Ou seja, ele não sabia que estava nas mãos da sociedade Jovem Bósnia. Quem tinha traçado todo o projeto, quem tinha feito toda a trama, quem tinha arquitetado tudo, era essa corrente secreta chamada Jovem Bósnia. O sigilo era absoluto, e esse segredo é vital. Para o sucesso da operação, então, foi designado um jovem chamado Gavrilo Príncipe. Em meio ao desfile, inopinadamente, Príncipe se aproximou do carro do arquiduque e sacou de uma arma, assim, à vista de todos. Mas foi muito brusco, muito rápido. Atirou várias vezes, disparou todas as balas do revólver no arquiduque e na sua esposa. Ambos desapareceram. A Áustria exigiu a extradição do assassino. Porém, ele havia virado herói nacional, porque a Sérvia queria ficar livre do jugo austríaco e agora era independente. Portanto, estava sob o domínio dos próprios sérvios. E Gavrilo Príncipe foi levado nos ombros pelas ruas da Bósnia e, assim, a Áustria deixou de ser, portanto, soberana, de ter soberania
sobre a Bósnia. A paz armada. Para evitar um grande conflito, o mundo havia sido dividido em dois blocos: a Santa Aliança e o bloco oposto, que tinha a Inglaterra à frente, liderando as forças chamadas democráticas, se pode usar esse nome, liberais, na Europa e na América. Estamos no século XX. A expressão paz armada é muito adequada, já que é de fato a preparação para a guerra. Como se dizia sempre, se queres a paz, prepare-te para a guerra. Ofendida na sua soberania, a Áustria convocou seus aliados, havia dois blocos, para equilibrar os dois mais poderosos, então um de um lado, outro de outro. Então a Áustria convocou seus aliados para fazer a Bósnia voltar a ser uma colônia da Áustria. Então, estamos em 1914 e a situação vai durar até 1918. Os principais aliados da Áustria-Hungria foram o Império Alemão, o Império Otomano, o muçulmano e a Bulgária, formando o bloco conhecido como Potências Centrais. Então, a Santa Aliança e as Potências Centrais. O primeiro país a declarar guerra e iniciar formalmente o conflito da Primeira Guerra Mundial foi o Império Austro-Húngaro, claro, o ofendido. Aquele que se achava no direito de julgar Gavrilo Príncipe no seu país. Por quê? Sabia que ele tinha virado herói na Áustria, na Bósnia. Aqui estão os detalhes-chave sobre o início da guerra. Aconteceu no dia 28 de julho de 1914, exatamente um mês fechado após o assassinato do arquiduque. O Império Austro-Húngaro declarou guerra sévia. A guerra tinha começado e só terminaria com o desdobramento do Império Otomano, que seria destruído. Hamid II, que era o califa, foi completamente afastado. Né? Não vou dizer a palavra certa, mas você já tem ideia. Já disse várias vezes ela, mas não dizer. E a doação da Palestina pelos ingleses aos judeus, a Palestina foi doada pelos judeus, como havia prometido na Declaração Balfour, um bilhetinho que na verdade virou um documento importante graças à propaganda sionista. Então, os ingleses assinaram um papelzinho, Lord Balfour assinou um papelzinho que os sionistas tornaram a Declaração Balfour. O ministro inglês, Arthur Balfour, então, é o responsável pela promessa de dar o que não tem. Mas ele sabe que durante a guerra, a Inglaterra vai vencer, porque tudo é um jogo de cartas marcadas. Tudo está planejado. Sérgio Rutten diz, um homem, antes de morrer, disse: o príncipe Francisco Fernando é um bom homem. Pena que tenha que morrer tão jovem. Isso muito antes de acontecer. Logo, minha gente, tudo leva a crer. É Sérgio Rutten, tá bom? Tudo leva a crer que o real motivo da guerra era dar aos judeus um lar nacional. A Declaração Balfour, em inglês, que é o compromisso da Inglaterra de dar a um povo sem terra uma terra sem povo. Puro discurso. Uma terra sem povo para um povo sem terra, proclamavam os sionistas. Mas a Palestina era habitada por judeus e árabes, que viviam pacificamente, até que começou essa desgraça. Então, é o sionismo internacional político quem vai fazer o conflito. Vamos falar sobre ele? Sionismo político. Pouco a pouco, os dois povos que conviviam pacificamente tornaram-se litigantes. Formaram-se milícias de ambos os lados, terroristas. O ápice do embate foi a destruição do Hotel Rei Davi por Menachem Begin. Pois assim, Begin em inglês quer dizer começo, mas aqui Menachem Begin é o fim, porque ele começou, portanto, uma operação que destruiu tudo que está no hotel, todas as pessoas de toda nacionalidade. Com esse ato, então, foram para o espaço pessoas de várias nacionalidades, ingleses, árabes, russos, tudo. A Inglaterra deu-se por incompetente para gerir o conflito, e a ONU passou a comandar a situação. Então passa-se a dar à ONU o poder de controlar uma situação que não é controlável, está completamente fora de controle, mas tudo vai ser resolvido. Porém, o ódio entre sionistas israelenses e palestinos árabes iria iniciar um ciclo que só cessaria quando um dos dois lados derrotasse o outro. Era inevitável a Segunda Guerra. Para que isso acontecesse, ela veio no ano de 1939, começado com a reação alemã, e assim nós vamos ter a resposta da Alemanha à situação humilhante pós-guerra. E tudo vai ser feito com toda clareza. O Banco Nacional da Alemanha pede o dinheiro que precisa para fabricar armas ao Banco da Inglaterra. E a Inglaterra chefia exatamente o lado oposto da Alemanha. A Alemanha chefia o lado que defende a Áustria e a Inglaterra defende o lado que vai contra a Áustria. Como é que podem, então, dois adversários? Então, o governante alemão pede ao diretor do seu banco nacional que faça um empréstimo ao banco inglês
né, o Duque de Montagu, e recebe esse empréstimo. E fabrica o quê com esse dinheiro? Armas. Muitas armas. E nas Olimpíadas, essas armas desfilam. Então, um exército fantástico, com tanques, com armas modernas, aviões, tudo desfila. Então, o governante da Alemanha estava seguro de que nada, nem ninguém, iria impedir o que foi planejado, não por ele. Ele era mero executor. Portanto, minha gente, nós não estamos falando nada de brincadeira. Estamos dizendo que tudo é planejado. Ou seja, Deus faz metade da história. O homem faz a outra metade, como disse Olavo de Carvalho. Mas voltemos à Praça Maidan. Agora, a figura central política não é mais o presidente da federação, não é mais o presidente Yanukovych, mas o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Seu objetivo: recuperar todos os estados ucranianos que foram perdidos quando a União Soviética se desfez. Então, Putin quer recuperar o que era dele quando a Rússia era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse é o objetivo dele. 30 anos atrás, portanto, no dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, líder da então União Soviética, Partido Comunista, renuncia ao cargo e entrega seus poderes presidenciais a Boris Yeltsin, o recém-nomeado presidente da Federação Russa. Ou seja, deixa de ser comunista, passa a ser, portanto, um país comum, como qualquer outro, mas socialista. E Yeltsin não tem capacidade de governar. Mas Gorbachev sabe disso e interessa a ele, porque vai terminar parando nas mãos de Putin, que é o que ele quer. Tudo já é sabido, tudo já é feito de antemão planejado. Minha gente, você não tem a menor ideia. A história é toda ela, metade dela planejada. Assim, naquela noite, quando Boris Yeltsin assume a presidência da Federação Russa, que vai ser um país socialista, com liberdades que antes não tinha, a bandeira vermelha soviética com o martelo e a foice foi arriada, derrubada do Kremlin, e foi substituída pela bandeira tricolor russa. Ou seja, os russos voltaram a ser nacionalistas e acabou-se o poder soviético na Rússia. Portanto, ela deixou de ser a União Soviética, voltou a ser a Federação Russa. No dia seguinte, o Soviético Supremo, que é o partido que mandava, reconheceu a independência das Repúblicas Soviéticas e dissolveu formalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, a União Soviética foi dissolvida, portanto, em 1992. Portanto, tudo estava planejado. Gorbachev queria que botar o governo nas mãos de incompetente para que fosse parar na mão de um homem competente que está lá até hoje. Então, o súbito colapso da União Soviética, um império gigante que controlou mais de uma dezena de estados, aliado por 70 anos, espalhou sua influência geopolítica pelo meio mundo, foi um evento sísmico que mudou a geopolítica e o mundo. E aqui terminamos, porque vai começar a história russo-ucraniana. Vladimir Putin, o czar moderno que controla a Rússia. Seria, portanto, talvez um segundo vídeo. Cessamos aqui, voltamos então à nossa câmera. Então, dissemos o que é necessário, tá? Então, tudo é planejado, tudo é arquitetado, mas metade da história, Deus intervém, pelo menos pelos que acreditam. Mas o homem é o autor da história. O homem é quem faz a história. É assim sempre. Diz Olavo de Carvalho. Metade da história é feita por um poder sobrenatural e metade pelo homem. Pronto, concordo plenamente. Então, a Primeira Guerra Mundial foi planejada minuciosamente, né, numa sociedade secreta chamada Jovem Bósnia, que usou a mão de um, vamos dizer assim, um jovem irresponsável, Gavrilo Príncipe, e na Praça Maidan haveria também o presidente Yanukovych. Quando subisse no palanque, receberia uma saraivada de tiros e não escaparia, né? Então, havia uma milícia preparada para eliminá-lo. Mas acontece que a polícia secreta, que não existia na Áustria, não existia na Bósnia, portanto, não conseguiu salvar o presidente, o sucessor do governo austríaco, né, o arquiduque Francisco Ferdinando. Lá quem tinha o segredo, o sigilo, os planos, era a Sociedade Secreta Jovem Bósnia. Aqui quem tem é a polícia secreta de Yanukovych, o presidente eleito, portanto, legal da Ucrânia. Pronto, portanto, essa é a verdade, não tem erro nem mentira.
está exposta exatamente à situação que nos colocou agora à beira de uma guerra nuclear. Vai acontecer ou não? Vou ver isso no tarô. E vocês vão ver. Talvez eu faça publicamente, talvez não faça. Mas termina assim. Então, se nos honraram vindo até aqui, dê o seu like, compartilhe, né? Faça com que esse vídeo seja divulgado, porque estamos explicando duas guerras. Uma, que é a russo-ucraniana, moderna, e outra, em 1914, né, é entre dois blocos poderosíssimos, com a Inglaterra à frente de um, a Alemanha à frente de outro. Pronto. Curiosamente, como dissemos, o governo alemão pede dinheiro para fabricar armas e o presidente do banco inglês, que é o Duque Montagu, empresta. Sabendo. E Hitler desfila, faz armas no exército e desfila nas Olimpíadas de Munique, né, do ano em que ele tomou o poder. Então, foi levado ao poder por artifícios. Pronto, terminamos e assim vocês podem saber. Então, Governantes Invisíveis, de Sérgio Hilty, é de onde nós temos a maior parte desses fatos. Filho de cabeceira do meu irmão, que é o meu querido, como é o nome dele? O maior escritor maçônico moderno, que escreveu Ação da Maçonaria na Política Mundial. Então, vamos deixar aqui a critério de vocês. O que eu dei foi fatos. Fui objetivo. Não disse nada que não tenha sido publicado em jornais, que não tenha sido de conhecimento geral. Portanto, terminamos aqui. Talvez façamos a próxima, que seria a continuação, ou da segunda, simultaneamente, com aqui, da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e da invasão da Ucrânia pela Rússia, começando pela Crimeia, né? E assim roda o mundo. Deixa o mundo rolar. Deixa a situação continuar. Mas eu vou saber, porque eu tenho um oráculo. Esse oráculo é infalível. Vai me dizer. Direi a vocês ou não. Então, dependendo da visão desse vídeo, eu vou jogar o tarô e vou dizer, vai haver uma segunda guerra nuclear, uma terceira guerra nuclear, atômica, sim ou não? Então, depende da visão desse vídeo. E depende também de eu fazer a continuidade. A Segunda Guerra Mundial e agora a nossa situação, que estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Até logo, até a próxima, que é cavalo não dá escada.